Boa tarde. Nós estávamos à espera a ver se vinham mais colegas vossos, mas já vi que a noite foi animada, por isso se calhar não vamos ter mais aderentes. Pronto, o meu nome é Catarina, sou interna do primeiro ano de Oncologia Médica aqui no Hospital de Guimarães. Comigo também está a Isabel, que é interna do segundo ano da Medicina Interna. Pronto. Fomos convidados para a organização para vos virmos falar um bocadinho de antibioterapia, mas de uma maneira mais engraçada e menos entediante, que é com casos práticos, está bem? Pronto. Dado que isto é um workshop e não uma aula teórica ou uma palestra aborrecida, requer a vossa participação. Pronto. Nada temam que vai ser anónima, ok? Pronto, eu já vos vou explicar a seguir como é que as coisas funcionam. Começando um bocadinho da teoria. Pronto, vocês passaram o vosso curso a estudar 1001 livros, 1001 aulas, pouca aplicação tiveram, porque tiveram uns estágios no último ano que basicamente não aconteceram, pouca prática clínica tiveram, principalmente a nível de internamento e de serviço de urgência. Por isso, imagino que seja um bocadinho difícil agora em enfermaria e em serviço de urgência chegar, quer pela semiologia à patologia clínica do doente, quer o que é que nós fazemos quando temos um menino nas mãos, em termos de tratamento e de abordagem ao doente, quer em serviço de urgência, quer no internamento. Pronto. Faço já o disclaimer, nós temos uma abordagem primariamente da medicina interna, está bem? Não que os casos vão ser todos a ver com medicina, mas é mais nessa perspectiva. Pronto. Peço desculpa ao pessoal que é mais cirúrgico, não que vos vamos ignorar por completo, está bem? Pronto. Chegou a hora de pôr as coisas em prática e por isso vocês têm que se lembrar dos princípios básicos da antibioterapia, está bem? Aquilo que vos estão sempre a dar na cabeça desde a primeira cadeira de farmacologia. Primeiro, pela semiologia, vão ter que chegar à patologia em questão. Pronto. Segundo, perceber se a etiologia mais comum dessa patologia é vírica ou bacteriana. Pronto. E percebendo que é vírica, não ceder aos desejos do doente de levar o antibiótico para casa, porque o antibiótico é melhor do que nada. Pronto. Sabendo qual é que é a patologia, têm também que ter uma noção mais ou menos de quais é que são os micro-organismos mais frequentes nessa patologia, para poderem adequar a vossa antibioterapia e o espectro dela, está bem? Pronto. Olhar sempre para o doente, perceber o contexto do doente, a idade, que tipo de doenças tem, se é uma pessoa que é imunossuprimida, se é diabético, se tem uma doença autoimune, se é um doente oncológico, se é um HIV positivo, se vem de casa, se vem de um lar, ou uma unidade de cuidados continuados, ou estando já internado, perceber também que a abordagem é diferente de um doente que vos descompensa em pleno internamento do que um doente que vos entra da comunidade. Perceber também o tipo de resistências, consoante o contexto do doente, está bem? Uma pneumonia que é tratada e que vem da comunidade, a partir dos organismos não tem o mesmo nível de resistência de alguém que já está internado há 25 dias, porque teve um AVC e de repente descompensa e tem uma infecção urinária, está bem? Não é a mesma coisa. E lembrar também que o doente tem análises à partida que vocês vão poder ver, e pode ter também já alguma afetação a nível renal ou hepático, que vos vai obrigar a ajustar a dose, está bem? Porque o doente já está mal o suficiente, não vão vocês causar iatrogenia. Pronto. E vamos ser realistas, está bem? Ninguém sabe tudo. Pronto. E é para isso que existem ajudas que vocês podem ter, tanto no bolso como no telemóvel. Pronto. O que é que nós vos aconselhamos? Estas, à partida, serão as vossas melhores opções, mais fidedignas, está bem? O Sanford é muito usado a nível de antibioterapia, é um bom livro que vocês podem ter no telemóvel, sempre atualizado, que vos fala quer das síndromes clínicas, quer dos antibióticos especificamente, vos ajuda a escolher o espectro, a fazer ajustes, é muito completo e relativamente pequeno. O Guia do Jovem Internista é muito útil para a abordagem do doente e serviço de urgência. Pode ser um bocadinho básico, mas para o vosso nível já é bom, está bem? Pronto, a versão mais nova é de 2016, mas está para sair a nova, está bem? Era para ter saído no ano passado, mas com isto da pandemia não deu. Pronto. O up-to-date, obviamente, vocês devem ter a partir de uma conta pela universidade, e o MedCalc, que vos ajuda em 1001 ajustes renais, por exemplo, o ajuste hepático, as funções renais. Pronto, dentro de 1001 cálculos que é possível fazer por aí, mas que neste caso é o que vos vai ajudar mais. Pronto. Vamos passar à prática, pode ser? Para isso, não sei se vocês conhecem, há um site que se chama Celido, que vocês podem entrar, celido.com, no qual vocês só têm que pôr este código, 411-239, e podem aceder às perguntas,
em tempo real, está bem? Neste momento vocês vão aceder e não vos vai aparecer nenhuma pergunta, porque não estamos num slide de pergunta, está bem? Pronto, na altura, quando aparecer, podem votar, é completamente anónimo, pronto, para ninguém ter vergonha e não querer participar. Isto é um workshop, não é uma palestra, por isso. Vamos lá tentar pelo menos, está bem? Até porque por aí eu consigo perceber que tipo de dúvidas é que vocês têm e tentar ajudar-vos no raciocínio, está bem? Toda a gente apanhou o código ou querem que vos dê outra vez? Sim? Posso? Pronto. Então, primeiro caso clínico, muito simples, está bem? É um senhor que chega, o senhor José, de 60 anos, senhor autónomo, que conduz um táxi. Pronto. De antecedentes pessoais, hipertensos, epidémico, é um diabético, mas que não faz insulina e tem uma obesidade. Ele vem ter convosco porque tem um quadro já com 5 dias de evolução, de astenia, anorexia, começou a ter uma tosse com expectoração mucopurulenta, uma dispneia que vai agravando e que por agora era para médios esforços. Vem ter convosco e vocês vão lhe ver os vitais, pronto. Por aqui nada de especial, tem febre, está a saturar 87% em ar, pronto. Mas consciente, colaborante, orientado, um bocadinho sudorético, uma polipneia, mas 22 ciclos por minuto, pronto. Não é já para ficar em pânico e tem auscultação pulmonar, o murmúrio que está diminuído na base direita e uma pieira dispersa. Pronto. Primeira coisa, deixar o doente o mais confortável possível, começar a tratar, não é? Broncodilatamos, normalmente brometo, dipatrópio, salbutamol, butanida e damos-lhe o paracetamol por causa desta febre, que também o deixa mais confortável. Colhemos análises, já estamos em pandemia, SARS-CoV é obrigatório e uma gasometria. Pedimos também um raio-x de tórax. Analiticamente, leucocitose com predomínio de neutrófilos, tem uma função renal que até está bem, tem uma ureia um bocadinho elevada, uma PCR que já está a subir aos píncaros de 81, para o BNP 200 que nos diz a partir daqui isto não é bem uma insuficiência cardíaca, e uma gasimetria em ar que não tem assim até nada de especial. Pós-terapêutico, o senhor já está apirético, com saturações de 95%, vocês aproveitaram e colheram-nos o rastreio cético, antigenúrias, hemoculturas e bacteriológico de expectoração. E tinha este raio-x tórax. Pronto. O que é que nós vemos ali? Uma hipodensidade no lobo inferior direito. Posto isto, o que é que vocês acham que nós podemos fazer com o doente? O doente pode ter alta para ambulatório e aí medicamos com moxicilina 500, 12 em 12 durante 7 dias, PEROS, ou então tem alta para ambulatório, mas em vez de ser só moxicilina, damos-lhe também o ácido clavulânico e a azitromicina, 500. O doente é internado e medicamos com moxicilina e com azitromicina, ou o doente é internado e medicamos com moxicilina, 500, 12 em 12, a ver. O que vos parece? Dar tempo do pessoal de casa também responder. Ainda há alguns tímidos a responder agora. Mais 5 segundos. Ok. Pronto. Vamos lá. Muito bem. Pronto. O doente tem alta por ambulatório, medicado com a combinação, também amoxicilina e o ácido clavulânico com a azitromicina. Pronto. E porque não só a amoxicilina, já percebi que a maior parte do pessoal percebeu que ele tem, ou não, ou calma. Ainda há pessoas a votar. Sim? Acho que sim. Primeiro é preciso perceber se o doente tem critérios de gravidade para ficar internado ou não. Pronto. Neste momento, vocês fizeram a broncodilatação, o senhor tem saturações perfeitamente normais, está bem, tinha uma gasimetria da entrada que não era assim tão assustadora quanto isso.
Pronto, ficou medicado, paracetamol, baixou-lhe a febre, também por aí depois pode vigiar o perfil térmico em casa. Não estava propriamente hipotenso, não estava taquicárdico, também em termos de sintomatologia não era nada que não pudesse ser controlado em ambulatório, está bem? Agora, perceber porque não é só a amoxicilina e assim a amoxicilina e a azitromicina. Vamos relembrar os antecedentes pessoais deste senhor, está bem? É um senhor de 60 anos que é diabético, ok? Pronto, não é insulino tratado, mas não deixa de ser um doente que por si só tem um componente de imunossupressão e como tal temos que cobrir atípicos com azitromicina, está bem? Pronto, é por isso. Detalhes que eu vos falei no início, princípios básicos da antibioterapia, têm que olhar para o doente e perceber comorbilidades do doente, está bem? Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar, está bem? À vontade. Pronto, se não tiverem, vamos para o próximo. Pronto. Deixa-vos aqui este quadro. Pronto. No caso, quando tiverem alguma dúvida em serviço de urgência e ficarem a pensar, mas porquê é que o especialista o internou ou porquê é que o especialista o mandou para o ambulatório? Pronto. O CURB 65, de certeza que vocês ouviram disto na faculdade. Pronto, CURB porquê? Confusão, urémia, frequência respiratória, acima de 30 ciclos, se está hipotenso e a idade. Pontua, está bem? Se pontuar para baixo risco, consideramos o tratamento em casa. Neste caso, o nosso jovem pontuava apenas e só pela urémia, está bem? Tinha mais de 20, baixo risco, considerar tratamento em casa, que foi o que aconteceu, teve alta para ambulatório, está bem? Não que seja a única escala que existe, está bem? Há escalas mais complexas, mas acho que neste caso o básico já é bom saber isso para depois poderem evoluir. Pronto, patogénios mais comuns na pneumonia adquirida, também é básico, vocês vão se lembrar, está bem? O Streptococcus pneumónia que cobrimos com a amoxicilina, está bem? E depois temos os atípicos, por exemplo, o micoplasma ou a Moraxella catarrhalis, pronto, que são assim à cabeça em Portugal os mais comuns dos atípicos e que cobrimos com a azitromicina, está bem? Pronto. Depois, as últimas duas fileiras têm a ver já com o internamento, quer internamento básico ou nos intensivos. Pronto. Passamos ao segundo, ok? É uma senhora de 87 anos, parcialmente dependente, precisa de ajuda já para a higiene, apesar de ambular e comer sozinha, que vem de lar. Isto já não é no serviço de urgência, vocês por acaso estão de residência ou de urgência interna e chamam-vos porque há uma doente que está a descompensar no serviço de ortopedia. Pronto, uma senhora que estava lá internada porque tinha tido uma fratura do fémur após uma queda, pronto, estava lá a recuperar da sua cirurgia. De antecedentes pessoais, é uma senhora já com uma IC de etiologia valvular, com uma estenose aórtica severa, com uma fração de ejeção reduzida, é uma diabética, é hipertensa, e chamaram-vos porque a senhora tem sinais de dificuldade respiratória e está a saturar 85% em ar ambiente, quando antes saturava a 94%, está bem? Não houve qualquer evidência de engasgamento ou vómito, nada que fosse presenciado pela equipa de enfermagem ou pelos assistentes hospitalares, está bem? É um doente que também não tinha disfagia conhecida, não tinha assim, déficits neurológicos à partida e que era capaz perfeitamente de comer autonomamente, okay? Nunca precisa de ajuda para isso. Pronto, vocês vão vê-la e ela está hipotensa, está taquicárdica, está a começar ali febril e a saturar 88%, já com uma vente mais que 50% que a enfermagem andou a titular. Pronto. Uma senhora, mesmo assim, colaborante e orientada, apesar de um bocadinho agitada, estava um bocadinho assustada, pronto, estava corada, mas um bocadinho desidratada, polipneica, já com tiragem, mesmo com a ventimasca. Estava taquicárdica, vocês ouviam roncos dispersos, mais no ápice à esquerda, mas de resto, mais nada no exame objetivo. Fizeram terapêutica, ela estava hipotensa. A primeira coisa, fluidoterapia, está bem? Recuperou, apesar de só serem ali os 500, a senhora era muito magrinha, por isso funcionou bem. Broncodilataram, deram-lhe corticoterapia, deram-lhe hidrocortisona e metil, deram-lhe o paracetamol para a febre e foram colher análises e a gasimetria pós-terapêutica. Está bem? Nestes casos não vale a pena irmos gasimetrar em situação aguda, porque já sabemos que vai ser péssimo, está bem? Pronto, interessa-vos é depois do tratamento de emergência que vocês lhe fizeram. Colheu o rastreio cético, hemoculturas de antigenúrias, está bem? Pós-streptococcus e pavagionela e pediram raio-x. Analiticamente tem uma anemia, mas também pode ser explicada pela cirurgia, não é? Fez uma fratura do fémur, por isso a partir destes doentes tem sempre uma anemia. Leucocitose com neutrofilia, pronto. Tinha uma função renal que realmente não estava nada de brilhante, uma creatinina 2.3, que se vocês forem calcular a sua taxa de filtração é de 19, está bem? Estava super desidratada, uma ureia de 180 e um sódio de 150 e tinha uma PCR nos píncaros, pronto, que é explicado a partir deste foco infeccioso novo, que é pela cirurgia em si. Pronto.
Tinha uma gasometria que até estava compensadinha, está bem, mas com a vento em mais que 50%. Tinha hiperlacticidemia, um potássio normal, e fizeram-lhe o raio-x de tórax. Pronto. E o que vocês veem é uma hipodensidade ali, o lobo superior e médio do pulmão direito. Pronto. Tendo em conta o contexto, qual é que é a síndrome clínica? Primeiro temos que identificar a doença, o que é que é? Ainda há 5 indecisos. Ok, 46 pessoas. Vamos lá ver então o que é que vocês acharam. Muito bem. Pneumonia nosocomial. São certos, está bem? Pronto. Quem votou na pneumonia associada aos cuidados de saúde e que está a continuar a votar, estou a ver. Podem parar de votar, está bem? Porque a resposta certa já está escolhida e foi a da maioria. Acreditem neles. Pronto. Pneumonia associada aos cuidados de saúde. Pronto. Vocês vão ver isso nos hospitais, muita gente a escrever em diários. Contra mim falo, no nosso hospital faz-se a mesma coisa. É um termo que neste momento é obsoleto, ok? Isto não existe. Primeiro, pneumonia associada aos cuidados de saúde não tem a ver com o hospital, tem a ver, por exemplo, com ARS, com unidades de cuidados continuados, Rede Nacional de Cuidados Integrados, etc, etc. Pronto. Unidades que prestam cuidados médicos, mas que não são necessariamente o hospital. Agora, o que se sabe hoje em dia é que em termos de micro-organismos, eles não diferem assim tanto quanto isso dos micro-organismos da comunidade, está bem? Pode haver diferenças a nível de o espectro, está bem? Das resistências deles. Mas não é a mesma coisa que dizermos uma pneumonia nosocomial, está bem? Que são as pneumonias que surgem após as 48 horas da admissão, está bem? Pronto, são coisas diferentes. Hoje em dia, este termo já não é assim tão correto quanto isso, está bem? À partida não é uma pneumonia de aspiração, está bem? É uma senhora que neurologicamente estaria bem, que não tinha evidência de disfagia, que comia autonomamente e que vocês não sabem, à partida, sabem que ela não aspirou ou que não se engasgou, está bem? Pronto. Percebo a dúvida, porque em termos de vocalização da pneumonia pode-vos pôr esta questão, está bem? As pneumonias de aspiração costumam ser mais à direita, está bem? O lobo médio, pronto, acredito que sim, mas neste caso não, ok? A pneumonia adquirida na comunidade já perceberam que também está errado. Em termos de terapêutica antibiótica, o que é que seria mais correto? Vamos pensar no doente, está bem? Nas especificidades dele, lembrem-se.
Acho que podemos, não é? Pronto. Eu vou fazer já o disclaimer, está bem? Que há coisas que uma pessoa só nota quando vê a formulação da pergunta. Então vamos começar a continuar a votar. Muito bem. Ok. Pronto. Vi que perceberam o que é que eu perguntei. De facto, fizeram bem o ajuste renal da pipetazo, está bem? 2,25, tendo em conta que a taxa de filtração glomerular dela é abaixo de 20, era 19, como vos tinha dito. Mas a primeira dose que damos normalmente no serviço de urgência é full, está bem? São os 4,5, está bem? Dose para um tipo de pseudomónica, damos-lhe os 4,5. Depois, sim, fizemos-lhe o ajuste. Ok? Pronto, mas está certo. Pronto, o amoxiclave 2.2, como eu vos tinha dito que não era uma pneumonia de aspiração, a partida também não seria por aqui, está bem? A pipetase tem o espectro mais alargado, tendo em conta que a nosocomial é a vossa melhor opção. Só para vos falar um bocadinho dos organismos multiresistentes, porque tinham-nos pedido assim para dar um laminé. Pronto. Quando é que vocês cobrem empiricamente para os MRSAs ou para os bacilos gram-negativos multiresistentes? 3 condições, não é ou, é e, está bem? Primeiro, isolamento prévio dos micro-organismos, já conhecidos. Se está em regime hospitalar, está bem? Em treinamento hospitalar. E se há um tratamento com antibioterapia endovenosa nos últimos 90 dias. Repito, empiricamente, está bem? Pronto, tentar controlar um bocadinho esses espectros dos antibióticos, não lançar uma bomba nuclear nestes doentes, só porque achamos que nos vai aparecer aqui um MRSA à mistura. Não é assim, está bem? Primeiro começamos lentamente e depois, se for necessário, se começarmos a ter a evidência de que de facto vamos ter organismos multiresistentes, aumentamos, até porque o vosso doente vai ou não reagir, está bem? Consoante a evolução clínica. Pronto. Só para terem noção dos fatores de risco. Para gram-negativo multiresistente, mais uma vez, a colonização, uma infecção prévia, está bem, registada, a antibioterapia endovenosa nos últimos 90 dias com hospitalização, a imunossupressão, patologias pulmonares, está bem, mais frequentemente fibroses quísticas, DPOCs, bronquiectasias, se o doente aspirou, e as comorbilidades, está bem, o etilismo está muito ligado, assim como as imunossupressões, a diabetes, está bem. Pronto. Fatores de risco para MRSA, mais uma vez, colonização, infecção, hospitalização, com ou sem antibioterapia endovenosa nos últimos 90 dias. Os doentes renais crónicos em estadio 5 também mais comumente apresentam MRSAs, desportos de contacto, drogas endovenosas e também contexto social, está bem? Tudo o que exija assim, muito contacto pessoal em espaços pequenos, reclusos e homens que fazem sexo com homens, está bem? É uma coisa muito cutânea, por isso faz sentido, não é? Pronto, isso é o caso 3. Agora estamos no centro de saúde, estamos na consulta aberta e chega-nos uma jovem de 36 anos, uma senhora autónoma, casada, que tem 2 filhos. Não tem antecedentes de relevo e não faz qualquer medicação e veio à nossa consulta por um quadro de disúria, poliquiúria e desconforto abdominal com cerca de 2 dias de evolução. Não tinha febre, não tinha arrepios, não tinha dor lombar e também negou o corrimento vaginal ou uretral. Ela apresentava-se hemodinamicamente estável, não estava pirética, tinha boas saturações em ar ambiente. Ao exame objetivo não tinha nada alterado, a não ser um ligeiro desconforto à palpação do hipogastro. Tendo em conta esta breve história, o que é que acham que era a melhor orientação para esta doente? Começamos logo a antibioterapia empírica com amoxiclave, fazemos uma avaliação analítica de rotina e pedimos um exame sumário de urina, pedimos um exame sumário de urina com urocultura e iniciamos a antibioterapia, ou iniciamos imediatamente a antibioterapia empírica com nitrofurantoína, ou então pedimos umas análises de rotina, um exame sumário da urina, culturais da urina e fazemos uma ecografia renal. Já estão mais confiantes.
Faltam 5 pessoas, vá. Vamos lá. Ok, pronto, exatamente. Dado que... Vamos passar já à frente para a explicação para não me repetir duas vezes. Pronto. De acordo com a Associação Europeia de Urologia, de acordo com as normas de orientação clínica da DGS, vocês sabem que uma ITU, uma cistite aguda numa mulher sem antecedentes, portanto, uma ITU não complicada, se diagnostica com base nos sintomas do doente e não requer uma análise sumária da urina, nem requer umas análises básicas, muito menos uma urocultura. Pronto. Portanto, medicamos com base na história que a doente nos dá, se ela tiver sintomas que são de acordo com o que estamos à espera. Pedimos uma urocultura quando suspeitamos que seja uma pielonefrite, e para isso tínhamos que ter febre ou dor lombar, arrepios de frio, pronto, não seria só a poliúria e a disúria. Pedimos uma urocultura se os sintomas forem dúbios e tivermos dúvidas no diagnóstico, aí pedimos um sumário de urina e uma urocultura. Ou se a senhora estiver grávida, ou então se já medicamos, a doente fez o antibiótico e ainda assim mantém sintomas ou recorrem os sintomas apesar da antibioterapia. Aí sim vamos pedir a urocultura para ver qual é o agente, porque pelos vistos não o cobrimos com o antibiótico anterior. E depois escolhemos a nitrofurantoína em detrimento da amoxiclave, porque segundo as normas da DGS, os fármacos de primeira linha são a fosfomicina e a nitrofurantoína, pelo nível de evidência mais elevado do que a amoxicilina ácido clavulânico. Passando agora então ao caso seguinte, nós estamos no lar, temos um senhor do sexo masculino, de 78 anos, totalmente dependente nas atividades de vida diária, mas ainda cognitivamente íntegro. Ele mora no lar, pronto, isto está cronicamente algaleado, porque foi um senhor que teve um AVC isquémico há cerca de 12 anos, ficou com uma hemiplegia sequela à esquerda e faz retenções urinárias nesse contexto. Para além disso, ele tem também uma dislipidemia, uma hipertensão benigna da próstata, tem uma fibrilação auricular. O senhor foi avaliado pelo médico assistente do lar porque apresentava uma urina turva com piúria. Não tinha queixas, não tinha disúria, não tinha dor suprapúbica, não tinha febre, não tinha dor lombar, era só a urina turva. Ele estava hemodinamicamente estável, não tinha febre, estava orientado com um Glasgow de 15. O exame objetivo estava ligeiramente descorado, mas de resto tinha uma auscultação cardíaca arrítmica porque o senhor tinha fibrilação auricular. O abdômen estava inocente, não tinha dor, tinha um morfio renal negativo e estava então algaleado e conseguíamos ver a piúria no saco da urina. E então, com base nisto, o que é que vamos fazer ao senhor? Não fazemos nada, ficamos simplesmente a olhar para ele. Iniciamos imediatamente a antibioterapia, pedimos-lhe um exame sumário da urina com urocultura e depois iniciamos a antibioterapia. Pedimos um exame sumário de urina com urocultura e esperamos pelos resultados e depois, consoante o antibiograma, iniciamos a antibioterapia, ou pedimos umas análises, um sumário de urina, uma urocultura e uma ecografia renal. Vejo que nestas estão um bocadinho mais hesitantes. Vamos avançar. Pronto. A opção é mesmo não tratar, ok? Porque a presença de uma urina turva com cheiro fétido não quer dizer significativamente que o doente esteja infectado, se não tiver sintomas. Portanto, bacteriúria, a piúria associada à bacteriúria assintomática não é uma indicação para tratamento.
Os doentes só devem ser medicados com antibioterapia se, para além da piúria, tiverem sintomas sistémicos, como febre, dor, disúria, portanto, os sintomas normais de uma infecção urinária, porque eles têm lá um agente externo, têm lá a algália, que é um plástico, que só por si vai acumular bactérias e, portanto, o que acontece é que ficam colonizados, não necessariamente infectados. Portanto, nestes doentes só lhes pedimos uroculturas se eles apresentarem sintomas, porque se formos pedir por rotina, elas vêm positivas e não nos querem dizer absolutamente nada, só que na algália estão a criar bactérias porque está lá acumulada urina durante algumas horas. Portanto, como temos lá sempre o agente agressor, digamos assim, que é o plástico da algália, se temos um doente que efetivamente tem sintomas e tem piúria e tem alterações analíticas, temos que remover o catéter, porque se o queremos tratar, temos que tirar o agente que está a trazer os micróbios, as bactérias. Pronto, avançando agora para o caso seguinte, temos um senhor de 66 anos, autónomo, que mora em casa com a esposa. É um senhor que é diabético, tem uma obesidade classe 1 e tem uma doença renal crónica de estádio 3A. O senhor recorreu ao SU por um quadro com cerca de 3 dias de evolução de astenia, febre, arrepios e disúria. Concomitantemente, ele tinha também noção de que o jato urinário estava mais fraco, com hesitação e com gotejamento terminal. Negava a presença de corrimento uretral. Ele estava ligeiramente hipotenso, taquicárdico, mas estava com febre, com boas saturações, estava eupneico, corado, hidratado, orientado, não tinha assim nenhuma alteração ao exame objetivo e, portanto, pedimos um estudo analítico, um sumário de urina, uroculturas e hemoculturas, porque ele estava cético, portanto, pedimos logo o rastreio cético completo. Analiticamente, ele apresentava uma leucocitose, tinha uma ureia ligeiramente aumentada e tinha uma creatinina de 1,9 para um basal de 1,3, que já tinha uma doença renal crónica de base, que lhe conferia uma taxa de filtração glomerular de 37 ml por minuto. Tinha também uma PCR aumentada e tinha um sedimento urinário com leucocitura, com nitritos positivos e com uma cruz de hemoglobina. Portanto, perante isto, qual é que acham que é o diagnóstico mais provável? Temos uma cistite aguda, uma pielonefrite, uma prostatite, um abscesso perianal ou uma uretrite. Vamos lá então. Ok. A maioria acertou, pronto. A hipótese certa era uma prostatite aguda, porque temos os sintomas, temos a febre, temos a dor lombar e depois temos os sintomas obstrutivos, que são mais comuns da prostatite. Uma pielonefrite também daria a febre, mas à partida não dá sintomas obstrutivos como o gotejamento, o hesitamento e a noção do jato urinário mais fraco. Cistite aguda não costuma, são os órgãos sólidos é que dão febre, mas cistite aguda não costuma dar febre, o abscesso perianal e o uretrite nem sequer selecionaram. E, portanto, perante este diagnóstico, como é que seria melhor abordar o doente? Iniciávamos a antibioterapia empírica com levofloxacina endovenosa 500 mg de 12 em 12 horas e posteriormente passávamos para a antibioterapia oral após 24 horas da pirexia até completar 4 semanas. Esperávamos pelo resultado da urocultura e das hemoculturas e só depois é que iniciávamos a antibioterapia dirigida. Iniciámos a antibioterapia empírica com ciprofloxacina endovenosa 400 mg de 12 em 12 horas e posteriormente passávamos para a antibioterapia oral após 24 horas da pirexia até completar as 4 semanas
Iniciamos antibioterapia empírica com a ciprofloxacina endovenosa 400 mg de 12 em 12 horas durante 7 dias, ou iniciávamos antibioterapia empírica com ertapenem 1 grama de 24 em 24 horas durante 14 dias. Vamos lá avançar. Muito bem. Pronto, aqui temos duas quinolonas que são, como sabem de certeza, são um agente ótimo para tratar as prostatites, as infecções urinárias, porque por um lado cobrem os agentes mais comuns, cobrem as E. coli, as pseudomonas, e por outro lado porque têm uma penetração prostática que neste caso é muito vantajosa. Claro que as quinolonas têm a desvantagem de ter um metabolismo renal e, portanto, precisam de ajuste renal. E no caso da levofloxacina, para taxas de filtração glomerular entre os 30% e os 50%, elas precisam de ajuste renal e, portanto, não podemos dar a dose completa de 500 mg, e só por isso é que a levofloxacina não é a resposta certa. A ciprofloxacina só precisa de ajuste abaixo dos 20 de taxa de filtração, e, portanto, podemos usar a ciprofloxacina com mais segurança neste caso. E dado que o doente vai ficar em internamento, nós começamos com a antibioterapia endovenosa e depois da pirexia, o doente pode transitar para o domicílio e vai com a antibioterapia oral até completar as 4 semanas de tratamento. Portanto, para reforçar mais uma vez, tenham sempre atenção à função renal e tentar não causar ainda mais iatrogenia ao doente do que a lesão que ele já tem inerente à infecção. Vamos mudar agora de sistema, está bem? Então, temos um homem de 48 anos, é um senhor autónomo que vem ao vosso serviço de urgência por um quadro com 7 dias de evolução, assim de um mal-estar generalizado, sente uns arrepios, está sempre a medir a temperatura e tem sempre febre, apesar de estar sempre a fazer paracetamol. O senhor que de antecedentes pessoais é um diabético, é hipertenso, dislipidémico, com uma obesidade já 1 grau 3. Depois desta história dos 7 dias, e que foi o que realmente o assustou e que o levou a vir ao serviço de urgência, começa com um edema na perna esquerda, associado a rubor, a calor e a dor à palpação. Vão começar a avaliar e o senhor está hipotenso, se bem que normocárdico, está febril, com boas saturações, perfeitamente consciente, colaborante e orientado. Na alterações ao exame objetivo, veem que no membro inferior esquerdo tem de facto uma placa que é endurecida, é dura, é brilhante, ruborizada, tem uns bordos que são bem definidos, com calor e com dor à palpação superficial. Que vocês vejam pelo menos e que palpem, não há um cordão varicoso que seja objetivável também. O membro inferior direito, completamente normal. Pronto. Faz paracetamol para controlar a febre, faz fluidoterapia à conta desta hipotensão. E o que vocês veem será algo semelhante a isto também. Uma placa que de facto é ruborizada, que é brilhante e que vocês conseguem ver os bordos, conseguem defini-los, são mais elevados que a restante pele. Eu sei que aqui, em termos de perspectiva e de profundidade, não dá para ver muito bem na fotografia, mas acreditem no que vos digo, está bem? Bordos bem definidos. E vamos identificar a síndrome clínica, está bem? É uma celulite, era uma erisipela, é um eritema nodoso, é uma dermatite de contacto.
o que é. Pronto. Não há dúvidas aqui, não é? É uma erisipela. Não fosse estar-vos sempre a dizer que tem bordos bem definidos. Pronto. A diferença basicamente entre a erisipela e a celulite é que a erisipela tem bordos bem definidos, afeta mais os planos mais superficiais, enquanto que a celulite vocês não conseguem definir bordos e afeta os planos mais profundos, está bem? É essa a diferença entre uma e outra, porque mesmo em termos de etiologias, o Streptococcus pyogenes à cabeça, está bem? E depois a celulite também tem MSSAs à mistura, mas que também não são tão comuns, pronto. A eritema-nodose e uma dermatite de contacto foi só aqui para completarmos e não estar só a decisão entre a erisipela e a celulite, que acho que não há muitas dúvidas, não é? Pronto. Em termos de análises, o que é que ele tem? Tem uma leucocitose com predomínios de neutrófilos, tem uma creatinina que é normal, se bem que tem a memória de 75, uma PCR de 54. E como é que orientamos este jovem? Pronto. Primeiro, vai para internamento ou vai para o ambulatório? E se vai para internamento, vai com ceftriaxone. Se vai para a ambulatória, vai com flucoxa, vai com cotrimoxazol ou vai com clindamicina. Ok, vamos já a isso. Não vai para o ambulatório, está bem? Vou explicar porquê. Então, o senhor entra, está febril, está hipotenso. É um senhor que é diabético, está bem? É um senhor que é imunossuprimido e que, em termos de sintomatologia, tem bastante dor à palpação, está bem? Portanto, é um senhor que, neste momento, não consegue bem andar. Não vos disse isto, mas não consegue muito bem andar. Só pelo facto de ser diabético e de ter a hipotensão e a febre, é um senhor que à partida tem algum nível de gravidade e que vai necessitar de internamento, está bem? Não quer dizer que vai ser um internamento prolongado. Vamos ficar com ele, ver se ele entra em apirexia sustentada e aí podemos mandar para casa descalar e terminar o antibiótico oral, está bem? Mas vai ter que ficar internado. Pronto. A fluoxeamina é a melhor opção para ele, está bem? Não vamos entrar já com a clindamicina, com a trimoxazol não cobre o espectro, está bem? Pronto. O ceftriaxone para o internamento é a melhor opção. Pronto, 25%. Tem que sempre que se lembrar, quando olham para o doente, pensar em todo o contexto, está bem? Ver o doente como um todo. Pronto. Isto é só para vos mostrar, para aquelas pessoas que não tiveram a sorte ou a oportunidade de ver, quer em treinamento, quer em serviço de urgência, a diferença entre uma erisipela e uma celulite. Pronto. Erisipela com os bordos bem definidos, a celulite não, está bem? A erisipela não é assim tão comum quanto isso nos membros, até é mais comum na fase. Pronto, a celulite é mais comum nos membros. Já vos tinha falado sobre isto, está bem? Na prática o tratamento é igual, só que na celulite temos que nos lembrar que temos os MSSAs à mistura e também lembrar-nos, mais uma vez, se temos presença de fatores de risco para MRSA, para podermos cobrir. Portanto, vamos passar ao próximo. Mulher de 58 anos...
Pronto, temos então uma senhora de 58 anos, uma senhora autónoma que mora com a filha. É uma diabética, fumadora e que vem à nossa urgência trazida pela filha porque ela notou que o comportamento da senhora estava assim um bocadinho alterado, encontrou-a na cozinha com as panelas, mas não sabia ligar o fogão, pronto. Estava assim com um discurso desorganizado, não sabia bem em que dia que estávamos. E isto já vinha mais ou menos há 2 dias, mas começou assim de forma subtil e depois foi agravando até este episódio em que a filha encontrou a senhora na cozinha. E vinha com febre desde esse próprio dia. Ela então, a nossa observação, estava hemodinamicamente estável, apesar de estar com febre, estava com boas saturações, estava consciente, pouco colaborante, estava orientada na pessoa, mas desorientada no tempo e no espaço, e tinha um discurso incoerente e lentificado. Estava corada, hidratada, pronto, a auscultação sem alterações, o abdômen também era inocente, e tinha um exame neurológico que, para além da desorientação, não tinha alterações. Pedimos um estudo analítico com sedimento urinário, uroculturas, hemoculturas, pedimos também o dosamento de álcool e de drogas de abuso, pedimos um raio-x do tórax e um raio-x do tórax para despistar focos infecciosos, todos os que conseguíssemos excluir, e pedimos um ataque crónico por causa da alteração no estado de consciência e fizemos um paracetamol para lhe baixar a febre. Analiticamente, a senhora apresentava uma leucocitose, tinha uma função renal absolutamente normal, um ionograma normal, sem alterações de sódio, tinha uma função hepática também normal, a PCR estava aumentada, não tinha álcool no sangue e também as drogas de abuso foram todas negativas. O sedimento urinário era negativo e o raio-x do tórax não tinha alterações. Fez um ataque crânio, também não tinha alterações nenhumas, não teve nenhum AVC, não tinha lesões ocupantes de espaço, não tinha nenhum abscesso, nada desse género. Portanto, o que é que fazemos a seguir à doente? Temos uma doente com febre, não estamos assim a encontrar a partir de um foco, ela não focaliza mais nada, não tem outras queixas, o que é que lhe fazemos? Pedimos um ataque cervical, tóraco-abdominal pélvica, começamos a antibioterapia empírica, assumimos que isto é uma infecção vírica e vigiamos durante 3 dias, fazemos uma punção lombar ou esperamos pelo resultado das hemoculturas e uroculturas e medicamos depois se houver isolamento da gente. Avançando então, temos que lhe fazer uma punção lombar, temos uma doente com febre com alteração no estado de consciência, temos que excluir que não tenha uma infecção do sistema nervoso central. Fizemos então a punção lombar, temos 254 eritrócitos, portanto foi ligeiramente traumática, tínhamos 132 leucócitos com predomínio de polimorfonucleares, o líquido era ligeiramente turvo e tínhamos uma proteinorráquia. E portanto, com base neste resultado, o que é que fazemos ao doente a seguir? Esperamos pelo resultado do painel vírico e das culturas do líquido para tratar a doente. Iniciamos o tratamento empírico com dexametasona, ampicilina, vancomicina, ceftriaxone e depois dirigimos a antibioterapia com os resultados das culturais que tivermos. Iniciamos o tratamento com aciclovir, iniciamos o tratamento com amoxiclave 1.2 e depois dirigimos a antibioterapia quando tivermos o antibiograma, ou iniciamos terapêutica com dexametasona e amoxiclave 1.2 gramas.
Ok. Pronto, como é óbvio, não tenho que saber isto de cor, as doses de cor, mas temos que cobrir, temos que tratar, é uma meningite bacteriana, pelos resultados que temos na punção lombar, temos que cobrir tudo e, portanto, fazemos um cocktail de ampicilina, vancomicina e ceftriaxone, e a dexametasona serve para facilitar a entrada dos antibióticos na barreira hematoencefálica. Portanto, é esta a opção correta. Portanto, o amoxiclavo não ia fazer nada a uma meningite, era uma coceguita, pronto, na meningite. E, portanto, só a ciclovir, com o resultado que temos, é claramente bacteriano, e, portanto, esperar, não podemos deixar a doente assim, porque senão ela vai ficar com o cérebro frito, literalmente. Pronto, aqui só para terem noção de quais são os agentes mais comuns numa meningite bacteriana, de acordo com a idade do doente. Neste caso, temos uma senhora com mais de 50 anos, portanto, temos o Streptococcus pneumoniae, a Neisseria meningitidis, e o tratamento é então aquele conjunto de fármacos que eu já vos disse. Portanto, a cefalosporina de 6G só que mais usamos é o ceftriaxone, porque não requer ajuste da função renal, não precisa, assim, é básico, é o ceftriaxone, é o que nós usamos sempre. E depois temos também que ter em conta os outros fatores do doente, se houve algum trauma, se é um doente pós-cirúrgico, pronto, alguma coisa assim do género que vá alterar o agente que vai provocar a meningite. Vamos mudar de sistema. Homem de 56 anos, é um senhor que é autónomo, que vive sozinho, que de antecedentes pessoais é um hipertenso, um epidémico e tem uma doença hepática crónica, de etiologia etílica, um chá de Pug já um B8. O senhor teve um etilismo crónico, mas que agora nos diz que está abstinente. Ele veio ao vosso serviço de urgência porque está desorientado, prostrado, já com uma obstipação e com febre com 3 dias de evolução. Não tem propriamente dor abdominal, não tem náuseas, não tem vômitos, também não se queixa de cefaleia, não se incupou e nem teve nenhuma lipotímia, pronto. Mas está desorientado e prostrado o suficiente que o vizinho ficou um bocadinho assustado quando o viu no jardim e trouxe ao serviço de urgência, está bem? Pronto. Em termos de sinais vitais, tem uma temperatura timpânica de 37,9, mas assim mais nada de especial. Está consciente, de facto, quando vocês o veem, mas muito pouco colaborante, está desorientado. Em termos de exame objetivo, a única coisa a apontar é um abdômen que está distendido, mas depressível ainda. Aparentemente não tem dor, mas tem um timpanismo central, tem maciçez nos flancos, quando vocês vão percutir, tem um sinal de onda líquida positivo. Pronto, tudo isto compatível já com uma ascite de grande volume. Não tem edemas, mas tem um flapping também, um asterixis. Analiticamente, tem uma leucocitose, tem predomínio neutrofílico, tem ali uma hemoglobina de 11,4, uma anemia ligeira, já tem uma trombocitopenia, tem uma creatinina de 1,1 com uma ureia de 96, já está algo desidratado, tem citocolestase com bilirrubina total e aumentada à custa também da direta, transaminases nos píncaros, uma gama-GT de 600, uma PCR de 63, já tem um NR de 1,3. E vocês decidiram que lhe iam fazer um ataque, pronto, e aproveitaram e fizeram já uma toracoabdominopélvica, que já ficava tudo arrumado, e o que vos relata de importante é uma hepatomegalia homogénea, sem lesões focais, já com esplenomegalia, com sinais de hipertensão portal, e confirma-nos o que vocês já tinham visto no exame objetivo, uma ascite de grande volume. Nos entretantos também tinham pedido um sumário de urina que não tinha alterações, e dado que ele tinha uma alteração do estado de consciência, obviamente também lhe pediram um crânioencefálico que também não tinha alterações. E o que é que nós fazemos a seguir? Vamos lá à coluna, fazemos uma punção lombar, vamos fazer uma paracentese diagnóstica, ou aproveitamos e fazemos também já uma evacuadora, ou vamos pedir aos colegas da cardiologia de urgência que nos venham fazer uma ecoscopia. Não vale o senhor ter uma endocardite à mistura.
Para a síntese diagnóstica, sim, está bem. Não temos critérios para fazermos uma parassintese evacuadora. Pronto, o que eu vos descrevi no exame objetivo foi um abdômen que estava distendido, mas que ainda era depressivo. Nós não temos o que se diz machite sob tensão. Pronto. E para além disso, quando suspeitamos de uma infecção, não vamos evacuar, está bem? Vamos descompensar o doente. Não é esse o objetivo. Vocês vão picar porque querem saber se naquele líquido ascítico de facto temos evidência de infecção ou não. Está bem? Nós fazemos paracenteses evacuadoras em doentes hepáticos crónicos que já têm ascites de grande volume, em que os diuréticos já não estão a funcionar o suficiente e que normalmente vão ter connosco semana a semana, 2 semanas em 2 semanas, ao hospital de dia ao serviço de urgência, por questão de paliarmos sintomas. Está bem? Não em casos de infecção, é uma paracentese diagnóstica. Fizeram a tal paracentese diagnóstica, tiraram 30 cc de líquido, que era amarelo citrino, foi não traumática, muito bem feita, sem intercorrências. E na contagem de células, pronto, afinal de contas tinha ali uns 230 eritrócitos, mas o que importa é que tinha leucócitos, 798, com um predomínio de polimorfonucleares de 62%, que vos dá uma contagem de 475, está bem? Colheu também para bioquímica, para bacteriologia e para anatomia patológica, aproveitaram já, e colheu também hemoculturas. Pronto, tendo em conta o caso, perante que síndrome clínica que nós estamos? É uma peritonite bacteriana espontânea, é uma secundária, é uma ascite neutrocítica, é uma bacterioscite não neutrocítica. Vamos já avançar então. Sem dúvidas, está bem. É uma peritonite bacteriana espontânea. Não é secundária, não temos nenhum evento por trás, não há história conhecida de perfuração, está bem? Pronto, a ascite neutrocítica e a bactéria ascite não neutrocítica estão aqui só para preencher lugares, porque claramente não estamos perante isso, está bem? Peritonite bacteriana espontânea e secundária, estamos no caso de uma infecção. Quando temos uma ascite neutrocítica, quando picamos a barriga de um doente, mas que não tem sinais de infecção, está bem? Não tem sintomatologia associada, por exemplo, quando fazemos uma evacuadora, e na contagem de células, de facto, tem mais de 250 polimorfonucleados, está bem? Mas se formos a fazer os culturais vêm negativos, ok? Uma bacterioscite não neutrocítica, aí temos os polimorfonucleares que não são acima de 250, também inferiores a isso, e é considerada como se fosse uma fase pré-peritonite bacteriana espontânea, está bem? Os vossos bacteriológicos vão vir positivos, é ali aquela fase uns dias antes dos doentes começarem a descompensar, a começarem a ficar prostrados, desorientados e tudo isso, está bem? Pronto. Às vezes acontece-nos quando os doentes vêm fazer evacuadoras, isto aparece e passado 2 ou 3 dias os doentes têm febre, desorientaram e ficaram prostrados, está bem? Pronto, é como se fosse uma pista. Mas vocês acertaram, pronto, que é o que importa. Pronto, tendo em conta o diagnóstico, como é que vamos abordar, está bem? Aguardamos o resultado de bacteriologia e depois é que vamos medicar. Internamos e medicamos com ceftriaxone de 2 gramas dia e fazemos também reposição da albumina, 1,5 gramas quilo. No primeiro dia, internamos e medicamos com ceftriaxone 2 gramas a dia, sem reposição da albumina. Internamos e medicamos com a cipro e com a reposição da albumina, ou internamos e medicamos só com a ciprofloxacina.
quase, está bem? Tem razão, é para internar e para medicar com ceftriaxone. Ceftriaxone cobre os agentes mais comuns na peritonite bacteriana espontânea, também, enterobacteriáceas, cobre assim à cabeça. Mas também temos que fazer reposição da albumina, está bem? O princípio é o mesmo, por exemplo, numa paracentese evacuadora. Portanto, vai começar a ter consumo e vamos precisar de repor. Pronto, fazemos a albumina 1,5 gramas quilograma no primeiro dia e depois fazemos outra vez ao terceiro, mas o que interessa é a abordagem no primeiro dia e sim, ceftriaxone, reposição da albumina, está bem? O ceftriaxone por si não chega. Pronto. A ciprofloxacina entra mais numa questão de antibioterapia empírica, está bem? Isto em termos de espectro não vos vai conseguir cobrir, ou pelo menos com a segurança suficiente para vocês, de facto, terem uma resposta clínica do doente, está bem? Pronto. E não vão esperar para o antibiograma para medicar o doente, mas isso já sabem. Agora temos à nossa frente um senhor de 76 anos que é autónomo, mora com a esposa, é diabético, hipertenso, deslipidémico, tem uma FI e tem uma insuficiência cardíaca classe 2 da New York Heart Association. É um doente que vem à urgência porque tem febre, com consistência parcial aos antipiréticos, com cerca de 5 dias de evolução. Ele referia também assim, uma anorexia, uma astenia, assim, umas coisas um bocadinho específicas de mal-estar generalizado, e apresentava uma perda ponderal com cerca de 5% do peso total, com mais ou menos um mês de evolução. Não tinha sintomas respiratórios, nem urinários, nem gastrointestinais. Ele estava hemodinamicamente estável, tinha ali um 37,9, mas com boas saturações, consciente, colaborante, orientado. O exame objetivo, a única coisa assim de relevo era um sopro sistólico grau 2 ou equivalente do pré-córdio e tinha um edema bimolecular ligeiro. Pedimos um estudo analítico com sedimento urinário, uroculturas e hemoculturas, pedimos um raio-x do tórax e tratamos a febre. O doente analiticamente apresentava uma leucocitose ligeira, tinha uma função renal absolutamente normal, um ionograma normal, não tinha alterações da função hepática, sedimento urinário sem alterações, raio-x do tórax sem alterações. E tinha uma PCR de 154. E então, perante este doente com estas queixas assim um bocadinho específicas, o que é que fazíamos? Damos alta clínica com indicação para vigiar o perfil térmico no domicílio, medicamos empiricamente com amoxiclavo oral 875-125 de 12 em 12 horas durante 7 dias, pedimos uma TAC ou ecografia que consoante o que tivemos disponível, tórax ou abdominal pélvico, já temos o raio-x, para pesquisar um possível foco infeccioso, ou medicamos empiricamente com meropenem 1 grama de 8 em 8 horas em 9 nozes durante 7 dias. Não vamos medicar o doente com um meropenem só porque sim, só porque ele tem febre e não sabemos onde é que ele vem, também não vamos fazê-lo com amoxiclavo. Pronto, dar alta ao doente, ele tem uma febre, se calhar temos que vigiar e perceber de onde é que ela vem, pronto. Por isso vamos pedir-lhe uma TAC, uma ecografia, para ver se encontramos algum foco que nos escapou assim pela clínica. A TAC que ele tinha, pronto, não tinha absolutamente alteração nenhuma, não há nenhum abscesso, não há nenhuma alteração que justifique assim a febre. E, portanto, o que é que fazemos a seguir? Temos um doente com febre, que nos exames não temos assim nenhuma resposta para já. Damos-lhe alta agora com indicação para vigiar o perfil térmico no domicílio, damos-lhe alta e medicamos com amoxiclavo oral 875-125 12 em 12 horas durante 7 dias. Internamos o doente para estudar o foco da febre e pedimos-lhe um ecocardiograma ou iniciamos empiricamente meropenem 1 grama de 8 em 8 horas durante 7 dias.
vamos internar o doente, naturalmente. Não podemos deixar um senhor que tem um sopro e ainda por cima que não sabemos se é de novo ou não, andar por aí com febre. Portanto, internamos o senhor e pedimos um ecocardiograma urgente que tinha como conclusão: o doente tem uma válvula aórtica com cúspides discretamente espessadas, com uma imagem longilínea e ondulante na face ventricular da válvula, mais ecogénica, que provavelmente traduz uma vegetação. E, portanto, o que nós temos aqui é uma endocardite. E depois, no mesmo dia em que ele fez o ecocardiograma, tivemos o isolamento das hemoculturas que acolheu na admissão e tínhamos um enterococcus faecalis. E, portanto, perante este diagnóstico, com este isolamento, o que é que nós vamos fazer ao doente? Como é que o vamos tratar? Vamos iniciar empiricamente a amoxicilava oral, vamos iniciar empiricamente meropenem, vamos iniciar ampicilina 200 mg quilo dia em 4 a 6 doses diárias, com ceftriaxone em 2 a 6 doses diárias durante 6 semanas, ou vamos partir para a cirurgia de substituição valvular. Surpreendida por saberem de cor as doses de tratamento de uma endocardite. Pronto, as endocardites têm doses específicas consoante os agentes isolados, como é óbvio, não é para saber de cor, temos as guidelines para isso. Isto são as guidelines da ESC que nos dizem que numa endocardite por enterococcus faecal, que é um dos agentes frequentes, tratamos com ampicilina e ceftriaxone como um dos ciclos de antibioterapia que cobre esse agente e que tem penetração suficiente para tratar uma endocardite. Passando agora ao último caso. Vamos mudar de especialidade, está bem? Então, um homem de 67 anos, um senhor que é autónomo, reformado e que vive com a esposa, que de antecedentes tem uma hipertensão, uma dislipidemia e uma lutíase vesicular sintomática e até calha-se já estar em lista de espera para colestectomia laparoscópica eletiva. Só com isto da pandemia foi adiando e ainda não foi intervencionado. Ele veio ao vosso serviço de urgência com uma história já com 2 dias de evolução, assim, de mal-estar generalizado, de picos febris sustentados e com dor abdominal. O senhor que não tem náuseas, não tem vômitos, não tem diarreia, não tem perdas hemáticas objetiváveis, pelo menos que eu vos consiga dizer, mas que está hipotenso, está taquicárdico e está febril. A única coisa boa aqui à mistura é que tem saturações normais. Pronto, em termos de exame objetivo, tenho, assim, à partida, escleróticas subictéricas, está sudorético e tenho um abdômen que, apesar de mole e depressivo, tenho uma dor intensa no quadrante superior direito, mas não tenho defesa, nem tem sinais de irritação peritoneal, tenho um marfim vesicular que é negativo, não tenho organomegalias, tenho ruídos hidroaéreos mantidos. Pronto. Não tenho edemas periféricos, mas tenho um tempo de perfusão capilar aumentado, está bem, de 5 segundos. Vocês fizeram fluidoterapia, obviamente, dada a hipotensão, fizeram também o paracetamol, o senhor até recuperou razoavelmente, já com umas sistólicas de 10, normocárdico, temperatura de 37, foram logo colher análises com rastreio cético e muito bem. E analiticamente o que nós vemos é uma leucocitose com predomínio neutrofílico, uma creatinina ligeiramente aumentada de 121, que lhe dá uma taxa de filtração glomerular de 62, uma ureia de 120, um senhor já algo desidratado, tem citocolestase, tem uma bilirruína total aumentada à custa da direita, tem transaminases aumentadas, tem uma gama-GT que também está aumentada, tem ali uma lipase e uma amilase que não são totalmente normais, um ionograma sérico com o cálcio não tem alterações, e uma fosfatase alcalina e uma PCR também aumentadas, PCR de 172. Pronto. E vocês por acaso tinham lá o colega de hematologia, era de manhã, e ele estava disponível para fazer ecografia abdominal superior e fez com muito gosto. E o que se vê aqui são vias biliares, não é? Que estão dilatadas e que por acaso até não aparece nenhum cálculo de momento, pelo menos que ele consiga ver, mas de facto vias biliares intrahepáticas que estão dilatadas. E tendo em conta toda a informação que vocês já têm na mão, qual é que é a síndrome clínica mais provável? Pronto.
Isto é uma colcistite que é litiásica, não é? Um senhor com antecedentes de litíase vesícula assintomática, ou é uma colangite, ou é uma pancreatite aguda, ou é uma coedocolitíase. O que é? Ok. Sem dúvidas também. Pronto. Tendo em conta a informação que vos forneci, temos a tríade de Charcot, está bem? Para a penta de Raynaud só nos falta a confusão. Pronto, não é uma coedocolitíase, ok? Uma coedocolitíase não é uma infecção, só vos diz onde é que está a litíase. A pancreatite aguda, ok, temos amílase e temos lipase, mas neste caso o mais provável é uma colangite. Vocês podiam computar com taco abdominal pélvico, mas já a partir daí isto que vai ser. E não é uma colcistite litiásica, porque a colcistite litiásica por si só não dá vias biliares intrahepáticas dilatadas, está bem? Pode ter começado até por aí, mas não é o caso deste senhor, neste momento. Pronto. Tendo em conta que vocês têm uma colangite, como é que nós vamos tratar? Está bem? Então, a piperacillina tazobactam na dose de 3,375, ou então um ceftriaxona 2 gramas com metronidazol associado, ou a piptase com metronidazol, ou só o ceftriaxona. Pronto. Eu não ponho aqui em questão se é para ambulatório ou se é para internamento, que obviamente que o senhor tem critérios de gravidade para ficar internado, está bem? Estou a ver com umas dúvidas aqui. Vamos lá ver. Então, vamos por partes, está bem? Ceftriaxona ou piptase? A ceftriaxona, neste caso, é muito curtinha, está bem? Tendo em conta os agentes mais prováveis intraabdominais, está bem? Não chega nele. Temos que alargar o espectro. Uma colangite é uma infecção intraabdominal que já de si é muito grave, está bem? Por isso, neste caso, espectro alargado. Pronto, o ceftriaxona chega, por exemplo, para uma peritonite bacteriana espontânea, mas a piptase, neste caso, é o mais adequado.
Agora, metronidazol ou não metronidazol? Por que não? O metronidazol é mais por uma questão do género aeróbio. Se tivéssemos aqui à mistura uma perfuração cólica ou uma perfuração da vesícula biliar, aí sim faria sentido fazermos a associação, está bem? Ou se tivéssemos critérios assim mesmo de severidade, um doente que tem que ir para a unidade de cuidados intensivos cirúrgicos, muitas vezes até já, mesmo sem evidência de perfuração, empiricamente associa-se o metronidazol. Neste caso, apesar de ser severo o suficiente para o senhor ter que ficar internado, nós não temos evidência de perfuração, por isso a piptase neste momento chega, está bem? Pronto, é a dose de 3.375, que é adequada intraabdominal. A clássica de 4.5, que vocês veem em todos os sítios e que às vezes também é colocada nos serviços de cirurgia, não é mais adequada, está bem? 4.5 é a dose de piptazo pseudomónica, está bem? Antipseudomónica. Pronto, 3.375 aqui chega, não é, nem é tanto por uma questão da dose renal, mas chega aqui, está bem? Pronto. Finalizar então, vamos outra vez bater nos mesmos pontos do início, relembrar sempre que febre não é sinónimo de infecção, o doente pode ter febre por uma neoplasia, o doente pode ter febre por uma doença autoimune, febre não é sinónimo de infecção e mesmo sendo infecção, uma infecção não é necessariamente uma infecção bacteriana e nós não vamos tratar viroses com antibiótico. Depois ter também em atenção que uma colonização não é o mesmo que uma infecção, como o caso do doente que estava necessariamente a causar uma infecção. Depois ter sempre atenção a adequar o antibiótico ao órgão/sistema envolvido. Temos que cobrir o órgão e tentar escolher um antibiótico que vá penetrar naquele tecido. Depois escolher um antibiótico que cubra o agente envolvido, naturalmente, e ter atenção sempre ao padrão de resistência da região e do próprio hospital. Os hospitais normalmente têm relatórios com os padrões de resistência mais habituais e, pronto, supostamente devemos conhecer os relatórios do nosso hospital para saber tratar os doentes da nossa região. E por fim, mas não menos importante, adequar sempre o antibiótico ao doente, porque nós estamos lá para o tratar e não para lhe causar ainda mais iatrogenia, não estamos lá para lhe provocar uma lesão renal, não estamos lá para lhe provocar uma epilepsia, no caso as quinolonas que têm o risco epileptogénico. Queremos tratar o doente e, portanto, queremos um antibiótico que seja eficaz para o que ele tem e para o agente que ele tem e queremos tratar o doente e não necessariamente a doença, e, portanto, temos que adequar sempre o antibiótico ao que temos à frente, que é o doente. Alguma dúvida? Não é preciso ter vergonha nas dúvidas, está bem? Nós somos internas do primeiro e do segundo ano, não vai assim há tanto tempo, apesar de parecer com isto da pandemia, mas não vai assim há tanto tempo. De qualquer forma, se quiserem, podem sempre tirar as dúvidas pelo nosso e-mail, se não quiserem agora estar a colocar questões, pronto, deixamos aqui para futura referência se precisarem, está bem? Obrigada a todos. Eu não sei se vocês tinham na aplicação as dúvidas do pessoal lá de casa. Vou imaginar que não há. Está bem. Pronto, o e-mail da Isabela de cima, o meu é de baixo, está bem? Para quem quiser ou precisar. Ou dúvidas existenciais, eventualmente sobre escolhas de especialidade. Espero que vos corra bem. Não? Pronto. Obrigada.